Só alegria, mais Champions. Paulo Vaslavic, PHW Síndicos, nosso podcast sobre vida condominial. Se você não assistiu o nosso primeiro bloco, foi um momento cativante, onde a gente demonstrou toda a nossa alegria de estar aqui. Conversamos um pouco sobre práticas ambientais, sobre cartilhas, desenvolvemos várias estratégias para auxiliar os condôminos a entender a importância de separar os lixos, de organizar. E eu fiz uma pergunta para a Devlin, né, que como ela se prepara. Um síndico, depois que virou síndico, não precisa estudar, não precisa fazer mais nada, é só esperar os problemas chegar. Como que você se prepara? Como que é esse mundo para você? Então, eu acredito que ser síndico não é só uma escolha, mas é muito estudo, né? Eu venho de uma experiência longa, né, de um escritório de advocacia, então foi ali que começou toda a minha caminhada na área de síndicos, né? E comecei a perceber os problemas que se enfrentam, né? Então, eu acho que o estudo, ele é parte hoje da área condominial. As leis, elas estão mudando aí toda hora tem alguma atualização, sai uma jurisprudência, então você sempre tem que estar atualizado. E aí você sempre tem que estar estudando, porque a convenção do condomínio, muita gente não para ler, mas ela traz regras hoje que tem que estar de acordo com o Código Civil. E se não tiver de acordo com o Código Civil, para que lado que a gente corre? Então, realmente é um estudo constante. A gente não pode parar de estudar dentro da área condominial. Eu te faço até uma pergunta, né? Às vezes, não sei se você já escutou isso, mas alguns moradores falam, por que demora tanto algo a acontecer? É que talvez eu até responda a pergunta que eles não entendem a responsabilidade de ser síndico, e uma decisão errada afeta o síndico e todo o conjunto de moradores. Então, nós temos um processo, nós não podemos gastar o dinheiro de certa forma, nós não podemos achar que é o melhor, não. É uma assembleia, é um conselho, tem todo um processo estrutural de advertência, notificação, contra-notificação. Nós não podemos simplesmente, vamos quebrar um contrato. Não, tem toda uma estratégia por trás. Então, eu acho muito importante os moradores saber como é importante seguir o correto. Eu tenho um caso, né, que eu recebi uma reclamação de uma moradora e ela insistiu em dizer que tal unidade que tinha jogado água pela janela, que tinha pego nela, que tinha pego no cachorro, e que ela exigia que eu enviasse uma notificação para a unidade. E eu falei, tá bom, vou verificar. No dia seguinte, ela, né, isso já era de noite, no dia seguinte, eu quero a notificação, eu quero ver se você encaminhou a notificação. E eu atrás da informação. Quando eu consegui todas as informações, eu descobri que o apartamento estava fechado, que não era o apartamento que ela estava falando que era, né, que tinha jogado água pela janela. E se a gente tivesse enviado essa notificação, né, de primeiro, sem ir atrás da informação, sem ter certeza, o condomínio poderia ter sido prejudicado nisso. Sim. Porque com certeza ia vir uma contra-notificação ali, da notificação que a gente enviasse, e isso ia trazer um problema dentro do condomínio. Então, a gente tem que ter muita consciência e muita responsabilidade naquilo que a gente faz. Não é só sair autuando, multando e advertindo todos os moradores, sem realmente ter estudado a convenção, o regimento, as regras, para ter certeza que aquilo ali que a gente está fazendo é o correto. Porque senão a gente vai estar ali respondendo por todos, né? Isso me lembra muito a questão dos problemas que eu, como síndico, e eu acredito que vários outros síndicos enfrentam em Balneário Camboriú e região, que é o quê? O problema de não projetar o condomínio a médio e a longo prazo. Parece que a gente busca soluções de ano, todo ano fica ali se elegendo, todo ano fica buscando recursos para realizar projetos importantes para o condomínio, mas os moradores ainda, o mundo condominial ainda não aceitou coisas que, por exemplo, nos Estados Unidos, na Europa já é uma coisa mais padrão, que é o quê? Você projetar os seus gastos no decorrer dos anos para realizar as manutenções que precisam ser feitas. Então, nós buscamos
organizar o condomínio, a parte estrutural, a parte de bombeiro, a parte de laudos. É como diz a política, né? Nós arrumamos obras embaixo onde ninguém vê, encanamento, dentro de parede, telhado, caixas d'água, cisternas. Quando nós começamos a preparar o condomínio, que ficou todo organizado, começa a vir um monte de buscas que não são o que deveria ser correto buscar, que é os projetos que precisavam ser realizados. Daí já começa a acharem situações que não contribuem com o condomínio, porque daí nós vamos querer falar sobre chamada de capital, nós vamos querer falar sobre melhores, sobre projetos. Na hora que a gente começa a chegar no projetos, parece que tem que trocar tudo. E esse é um trabalho de um síndico, é muito difícil, porque você tem que se dedicar muito a um condomínio. Na hora que o condomínio está organizado para a gente começar a apresentar projetos, a consciência dos moradores não quer ir para esse lado. Não, vamos ficar, deixa passar mais 1 ano, 2 anos, não precisa fazer isso agora. E daí a gente sabe que 1 ano, 2 anos sem cuidar de um condomínio vai virar uma bola de frente, né? Que outro síndico vai pegar e o condomínio fica para trás. E daí depois ainda saem falando mal do síndico atual, porque ele não fez. Os próprios moradores às vezes brecam, eles brecam ali um investimento, eles brecam uma manutenção, e daí, o síndico não fez nada. Não, a gente tentou fazer nas condições que nós tínhamos, né? Na verdade, né, crônicas de síndicos aqui agora. Nós organizamos todo o condomínio, mas na verdade alguns moradores querem a parte mais de conforto, mais de perfumaria, mais de embelezamento, o que não era o momento. O momento era cuidar da estrutura, tanto que nós somos contratados para cuidar do CNPJ, a pessoa física, a pessoa jurídica condomínio, para depois a gente cuidar do embelezamento. E a gente, eu acredito que todo síndico profissional, né, ele busca tirar todas as responsabilidades que possam afetar ele e a estrutura para não acontecer nada. Então, é um assunto bem importante, bem delicado. É uma dificuldade que eu vejo que o pessoal ainda não entendeu montagem de projeto, um plano diretor, uma coisa que organize projetos, anos, não importa qual o síndico, qual é o objetivo do condomínio chegar. E aí trabalhar por isso. Falando em dificuldade, Ellen, tá? Quais as dificuldades que você tem em captar condomínios? Então, pessoal, boa noite a todos. Estou bem feliz também de estar aqui no podcast PHW. É uma honra poder compartilhar com vocês todos e estar com a nossa equipe PHW Síndicos. Para mim também é um momento muito legal, muito que nos traz gratificação, né? E eu creio que vai vir muita novidade aí também, graças a Deus. Mas, respondendo a tua pergunta, Paulo, sobre as dificuldades que eu tenho como o setor comercial dos síndicos profissionais, né, da PHW Síndicos. Eu tenho uma dificuldade que eu acho que é geral para todos os síndicos, né? São várias, é claro, né? Mas uma das dificuldades que eu enfrento bastante é as pessoas não entenderem o que é um síndico profissional, né? Muitas pessoas, elas acham que o síndico, o papel do síndico é uma administradora que faz, ou elas acham que o síndico, ele é um zelador, né? E aí elas não entendem o que é um síndico profissional. Então, eu tenho que mostrar para uma construtora, eu entro em contato com uma construtora para captar, para levar para ela o nosso trabalho, o nosso serviço para uma entrega de um empreendimento novo, e a construtora não entende, às vezes ela não sabe o que o síndico profissional faz. Ela não entende que o síndico profissional, que uma empresa de síndicos profissionais, ela traz, além do cuidado do condomínio, ela traz mais valorização para o condomínio, mais valorização para o empreendimento, para os moradores. E isso é uma coisa que a construtora às vezes não entende, que os moradores não entendem, né? Muitas vezes o morador, na hora da eleição ali de síndico, eles chamam o síndico ali, o síndico profissional se apresenta ali, mas eles não entendem que o trabalho do síndico vai trazer valorização para o empreendimento deles, valorização para o apartamento que eles compraram. Imagina você, o Paulo sempre diz, né? Imagina você compra um apartamento de milhões, né? Porque nós estamos numa região do litoral catarinense que todo mundo sabe, né? Que o mercado imobiliário na nossa região é elevadíssimo.
e você compra um apartamento de mais de 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, e chega ali na hora de escolher alguém para cuidar do teu empreendimento, você vai entregar para uma pessoa que não conhece, que não sabe nada de condomínio? Não. Aí que a gente entra, né, que eu tenho que entrar ali, mostrar para eles, né, para a construtora, para os moradores, para as administradoras, a diferença, o diferencial que o síndico profissional vai levar para os condomínios. Essa é uma dificuldade, ainda que parece que não é, mas no dia a dia nosso de comercial, a gente precisa fazer e levar, transparecer isso para as pessoas, fazer com que elas entendam, que as administradoras entendam. Às vezes até a própria administradora, ela não entende. Como nós temos ótimas administradoras na nossa região, mas ainda existe um bloqueio em relação ao síndico profissional, para moradores, para administradoras, para construtores. Então, para mim, esse é uma das dificuldades maiores no setor comercial para angariar, para captar novos condomínios para a nossa empresa, e eu acredito que para vários outros síndicos também deve ser uma das dificuldades. Complementando o que tu disse, eu sempre tento buscar para pessoal que se interessa em conhecer o universo de síndico, que nós somos muito mais do que síndicos. Sim. Nós já estamos um passo à frente. Nós somos uma empresa de síndicos profissionais. Cada empresa tem os seus setores, e aqui não é diferente. Nós temos síndicos profissionais, cada um com qualificações diferentes, mas são importantes, né? Partes de um corpo, são membros, né, que ajudam no resultado final, e esse é o grande diferencial, porque eu não acredito em síndico super-herói que consegue resolver tudo sozinho. Ele precisa de um bom zelador, ele precisa de um bom fiscal, ele precisa de toda uma equipe, e também precisa de um corpo de síndicos, e trazer essa filosofia de uma empresa que tem uma estrutura, mas é específica para cuidar de condomínios, cuidar da estrutura, ter um projeto, uma organização, que tem uma dedicação, faz toda a diferença. Mas é aí que como a tua pergunta fala ali, né? Qual a dificuldade? Realmente eu tenho que vender essa ideia para as pessoas. Eu tenho que vender a ideia de que realmente o síndico profissional, ele traz um diferencial para o empreendimento, né? Ele traz um diferencial para os moradores. Nós temos uma equipe incrível, nós temos uma pessoa que é especializada em direito condominial, nós temos o ambiental, temos um setor fiscal, que é o Wagner, que não está aqui nessa noite, mas também faz um trabalho excepcional, né? E você, que já vem há anos trabalhando nessa área, então, assim, o nosso trabalho é vender a ideia do síndico profissional, porque não é só uma ideia, é algo que realmente traz um diferencial para os condomínios e para os moradores, para os condôminos. Então, nós temos que fazer com que as pessoas entendam o que eles estão ganhando, eles não estão perdendo, né? Eu vou pagar mais para ter um síndico profissional se eu posso ter um síndico morador. Não, nada contra, tem síndicos moradores que também são incríveis, que buscam conhecimento, que estão aí se qualificando, mas ainda existem aqueles que ainda não estão se qualificando e que ainda estão ultrapassados, né? E hoje em dia nós temos o quê? Que vender a PHW, nós temos que vender a profissão de síndico profissional, fazer com que as pessoas entendam isso. E é bem legal, eu gosto bastante dessa parte do comercial, porque é aí que eu entendo, sabe? Eu consigo ver a dificuldade das pessoas, mas eu também consigo entender que nós fazemos muita diferença no mercado condominial, principalmente aqui no litoral de Santa Catarina, porque aonde há uma valorização, né, imobiliária, tem que ter pessoas qualificadas, profissionais que realmente se qualifiquem, e eu fico bem feliz, não só pela PHW, mas por muitos outros síndicos que futuramente estarão aqui no nosso podcast, que estão se qualificando, estão buscando conhecimento para trazer esse diferencial que você está falando. O conceito, pessoal, desse podcast é exatamente entender que nós somos referências no mundo do condomínio. Nós estudamos, nós buscamos resolver conflitos, buscar a parte ambiental, nós buscamos o comercial que a empresa tem que vender, nós precisamos ter lucro, né? Nós precisamos movimentar, conectar pessoas. Então, o conceito realmente do nosso podcast, da nossa empresa, é se transformar numa empresa referência em todo o Brasil, e nós estamos indo nesse sentido. Eu queria agradecer muito a presença de todos, mas não só por estarem aqui,
por fazerem parte do projeto PHW, né? Nós temos grandes novidades chegando. Se você gostou, compartilhe, tá? Indique para o seu amigo, avise ele que nós temos outros programas para apresentar para vocês. Então, serão momentos maravilhosos que acontecerão aqui. Eu quero agradecer a presença de todos. Imagina. Obrigado pelo convite. Obrigada pelo Nós convite. ficamos muito felizes. Ficamos mesmo. Eu acho que é uma oportunidade aí para todos nós estarmos trazendo as novidades, inclusive da área condominial. É verdade. Exatamente. Literalmente até amanhã. Nós estamos juntos todo dia. Agradecer a presença de todos. Foi um momento maravilhoso. Paulo. Está na história da PHW esse momento. Sim. E nós queremos que você continue fazendo parte dessa história. Se inscreva, compartilhe, faça parte dessa família, porque nós vamos trazer muitas novidades, muitos projetos, muitas histórias empreendedoras de sucesso e farão a diferença na vida tanto de você quanto do condomínio que você cuida. Obrigado a todos. Obrigada. Nos vemos na Muito próxima. obrigado.